Na rede neural, a gente tem, assim, o caso mais simples, né, que é aqui. Essa parte intermediária também vocês vão ver com o nome de hidden layer, que é layers, né, que é as camadas ocultas. Eu tenho a entrada, quem são as entradas? As minhas amostras, tá. Então eu tenho uma entrada, eu tenho aqui as conexões, né, essas sinapses aqui. Quem é que vão ser as minhas conexões? São os vetores de peso, que vão ligar, né, a minha entrada, né, eu tenho lá a minha amostra na camada de entrada, as camadas intermediárias, e aí, aqui eu tenho uma só, para ilustrar o conceito geral, mas é comum você ver essa figura aqui com um monte de camadas, tem um reticência ali, porque vai depender de como ela é construída, tem as funções de ativação, mas qual é a ideia? Eu tenho na entrada, tá vendo que nesse estilo aqui que tá ilustrando aqui, é exatamente o que vai acontecer lá na rede que a gente vai ver de Corrone lá. Cada amostra nossa, ela vai ter uma conexão com todos os neurônios. Isso aqui seriam os neurônios. E aí, esse peso faz a conexão com esses neurônios e eu vou checar, né, nesse caso aqui de Corrone, o comportamento em relação a esses neurônios. Basicamente, o que que a gente vai checar lá? A distância entre o vetor de peso ligado a esse neurônio aqui, por exemplo, e a minha amostra. Então eu vou fazer isso, vou pegar essa amostra, vou calcular a distância para todo mundo. Uma delas vai ser a menor. Aquela que é menor é a que ganhou. Então ela que vai ser minha referência. Eu vou avaliar para todas as amostras a distância entre cada uma delas e todos os neurônios. E aí, com base nisso, eu vou montar aqui o algoritmo e o que que é a nossa saída. Aqui ele está mostrando uma saída dupla, né, por exemplo, diabetes tipo 1 e 2. Aqui seria diabetes tipo 1, aqui tipo 2. Então entrou uma amostra, ela passou pelos as camadas ocultas aqui, os neurônios intermediários, e aí vai ter uma saída, né, se eu vou classificar, por exemplo, aquele paciente de entrada como tipo 1 ou tipo 2. Aí é um mundo. Basicamente o que você tem como estrutura é assim, a ideia da entrada, estrutura básica, da saída, que pode ser dupla, várias saídas, né, multi-saída aqui, além disso, não só bi, né, com 2 saídas. Mas aí você vai mudar muito esse meio aqui, ó. Como é que são os neurônios, com as funções de ativação, como é que eu passo para um, vai para o outro. Então essa aqui é a ideia geral. Inclusive, o mapa de Corrone, ele parece muito, né, ele é muito, ligado a alguns conceitos neurofisiológicos. Por exemplo, quando você tem, em algumas partes do cérebro, a ativação de um neurônio, ele tende a, como se fosse irradiar, excitar a região que está à sua volta, mas tem um limite, ele não vai sair espalhando tudo. Ele vai ativar, ele vai excitar, ele vai ser ativado, e ele vai excitar a área que está relacionada àquele estímulo, certo? Então, quando você faz ressonância magnética funcional, você tem uma resposta a cada estímulo. Se a pessoa pensou numa música que ela gosta, ela pensou em alguém que ela não gosta, você tem estímulos em áreas diferentes, e é isso. Aquele pensamento vai estimular, né, inicialmente uma unidade, e essa unidade vai excitar a vizinhança, mas é óbvio, quanto mais distante o vizinho, mais essa excitação vai ficando mais fraca, ela vai se perdendo, e aí o mapa de Corrone é exatamente essa ideia. Se eu olhar a figura aqui do lado, antes de falar do resumo do conceito dele, eu teria o seguinte, ó, aqui é a minha camada de entrada. Então tem aqui, ó, mesma ideia. Cada amostra vai estar ligada a todos os neurônios. O que que é o mapa de Corrone? Por que que o nome é mapa? Porque, no fundo, eu vou criar um mapa bidimensional, e aí eu vou pegar assim, pode ter a quantidade de variáveis que tiver. Quem vai lidar, quem vai se virar com as variáveis? Eu tenho 2.000 variáveis, tudo bem. Quem vai lidar com as 2.000? O vetor de peso. Se eu tenho 2.000 variáveis, eu vou ter 2.000 pesos
para cada sinapse dessa, para cada conexão, para lidar com as com as variáveis. Porque no fundo, eu quero só uma informação: distância. Vai resumir em distância. Se eu não falo nada, que distância padrão que vai ser usado no mapa de Pohonen? É euclidiana, é a base. Para a gente chegar lá na similaridade, tá? Para tentar avaliar o quão similares são as amostras. Como é que ele faz esse agrupamento? Eu construo um mapa, eu pensei, eu posso ter 1000 variáveis, eu vou transformar isso em uma distância única. E aí, o que vai acontecer? Peguei minha amostra A. No algoritmo, vocês vão ver que ele não necessariamente vai pegar assim, a sua primeira amostra, segunda, terceira, é aleatório. Ele vai pegar todas. Só que não necessariamente, tá? Não é a 1 e 2, não é um procedimento ordinal que não. Né? Eu não estou pensando em ordem. Eu vou pegar aleatório. Peguei a amostra 2, primeiro. Vou avaliar a distância dela para todos os neurônios, tá? Cada bolinha dessa aqui é um neurônio, tá? Eu posso construir esse mapa, assim, de 2 jeitos principais, ou hexagonal ou retangular. O que significa ele ser retangular? Ó, eu vou focar só nesses 4 azulzinhos ali. Estão vendo essas 4 bolinhas azuis? Se eu pensar nessa estrutura, se eu tirar a diagonal ali que está cruzando, eu posso pensar como se fosse um retângulo, sem as diagonais ali, sem essa cruzando para cá e para cá, sem o X aqui no meio. Tira aquele X de lá. Se eu tirasse o X de lá, para vocês entenderem melhor, eu vou desenhar. Primeira coisa que a gente faz no algoritmo é escolher o mapa. E aí, assim, vocês vão ver que no artigo eles comentam um pouco sobre isso, porque o problema de rede neural, assim, sonho, vou usar só rede neural artificial. É bom, mas primeiro, você tem que ter uma quantidade boa de amostras. Não adianta você entrar numa rede neural com 10 amostras, porque ele não vai aprender. Quando a gente aprende a reconhecer um padrão, a gente olha assim e fala: aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo. Você pega uma estrutura, né? No começo, assim, você olhar e falar: tem um éster, tem um ácido, tem uma amina, tem uma amida. Hoje em dia eu bato o olho, ok. Mas eu lembro quando estava no terceiro ano do ensino médio, lá em 2002, que quando eu vi isso, eu falei: nossa, para reconhecer esses padrões vai ser difícil. Só que eu já vi tanto, não foi assim, vendo 10 estruturas que eu olhei e já sabia diferenciar tudo. Eu tive que pegar o meu cérebro e usar esse modelo, né, de aprendizado para ele. Eu fui olhando, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso, e fui usando um reforço, né? E com isso eu consigo identificar o padrão hoje com facilidade. Mas nem sempre foi assim, tá? Então a gente, quando tem rede neural artificial, é a mesma ideia da natural. A gente não é com uma ou duas imagens que a gente resolve tudo, tá? É uma ou duas informações, uma ou duas vezes que eu tô amostras ali, tá? Eu preciso de uma quantidade boa. E rede neural tem todas elas. O problema é que muitas vezes você muda de uma para outra e isso muda quase totalmente. Tem muito parâmetro para ser ajustado. Principalmente quando você vai aumentando a complexidade da rede, fala: nossa, agora ela é boa porque ela consegue lidar com isso. Consegue desde que você consiga estruturar os parâmetros. Porque basicamente você está ensinando como que um neurônio tem que interpretar com a informação e ele tem que ativar o outro. E quem ele vai ativar? Porque se ele ativar o errado, acabou. Aí você se complicou. Então você tem que, assim, processar, ativar, depois agora ele vai ser só para frente, né? Ele vai seguir esse caminho ou ele volta? Ele pode processar no neurônio seguinte e voltar no anterior para checar. Então, assim, é muito complexo, por isso que é um mundo. E essa otimização é que é complexa. Uma delas, construção do mapa. Por quê? Se eu pensar num mapa assim, aqui, aqui, aqui e aqui. Isso aqui seria um mapa de Cohone
do tipo que a gente chama de retangular, tá ok? No mapa retangular, imagina que eu vá expandir isso aqui, não, agora eu tenho outro aqui, tá? É o meu mapa, eu tenho outro para cá, aqui, aqui, e aí vai embora. O que que eu vou observar, né? Aí eu tenho para cá, ó, um outro aqui. Esse aqui não ficou muito retangular, não. Cadê você, criatura? Vamos ver se essa borracha aqui me ajuda. Só para que aqui a questão toda é a ideia, na verdade, de alguma informação importante. Quando ele é retangular, a gente tem uma característica aqui bem distinta, que é a seguinte, ó. Dá uma olhada nesse que está marcado em amarelo aqui, ó. Esse que está destacado em amarelo, ele é o quê? Né, pensando nas conexões. Ele é um neurônio, e esse neurônio ele está ligado a quantos outros neurônios? A 4, diretamente. Então, você pensar assim, quantos vizinhos diretos eu tenho no mapa retangular? Eu tenho os 4. Parecido com o retangular, só que aí eu faço isso aqui, ó, e aqui, e aqui. E aí eu tenho assim, ó, um neurônio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E aí imagina que eu tenho algo aqui assim. O que que eu quero representar com isso? Se eu olhar agora, né, para esse neurônio aqui, o que é que eu tenho como número de vizinhos diretos para esse caso, que é o meu hexagonal. Eu tenho 6 vizinhos diretos. Então eu posso construir basicamente 2 formas principais de mapa de Conrone. Um mapa onde eu tenho 6 vizinhos diretos e um mapa onde eu tenho 4 vizinhos diretos. Quais são essas 2 grandes estruturas? Essa topologia é retangular ou hexagonal. Isso vai influenciar diretamente a a meu resultado final, tá? A minha saída. Por quê? Porque percebam, eu tenho aqui em cima uma rede que tem 4 vizinhos diretos. Aqui embaixo tem 6. Isso influencia diretamente o quê? A minha otimização do algoritmo, porque quando ele fizer a análise, ele vai encontrar qual neurônio está mais próximo. Ah, esse amarelinho aqui, ó, ele que é o campeão dessa rodada. Ele é o mais próximo da minha amostra que eu estou analisando. Tá bom, então eu vou fazer um ajuste nele e nos vizinhos. Aí lembra que eu falei, quando você ativa um neurônio, né, pensando biologicamente, você ativa e ele excita a região em volta, mas é óbvio, ele vai excitar com maior intensidade quem está mais próximo. Então, quem esse aqui excitaria com maior intensidade? Os 6 que estão ligados direto. Então, ele vai nos 6 ligados direto e tende a excitar com mais facilidade. Esse aqui vai ter quantos para excitar com mais facilidade? 4, porque ele tem 4 só ligados direto. Então, quando eu passar o efeito daqui para cá, por exemplo, ele já seria mais fraco, eu esperava, né? Do que daqui para cá, porque aqui está ligado direto, aqui já é indireto, tá certo? Então, quando a gente vai otimizar um mapa, né, de Cohone, esses mapas auto-organizáveis, essa auto-organização ela se dá porque eu pego o vetor, o neurônio campeão, tá? O vencedor daquela minha rodada, ele é o mais próximo da amostra que eu estou analisando. Eu vou fazer um ajuste nele para ele deixá-lo, para ele ficar mais próximo ainda da minha amostra, mas não igual. Eu só quero que ele fique um pouco mais próximo. E aí eu vou pegar a vizinhança e fazer esse ajuste.
Então, depende da estrutura do mapa para eu ter uma precisão mais ou menos, razoável, digamos assim, tá. Então a definição do mapa é uma etapa crucial, tanto a estrutura quanto o tamanho, né, quantos neurônios eu vou ter. Ah, eu quero um conjunto 10 por 10, 50 por 50. Perceba, 10 por 10, uma matriz, né, de um mapa 10 por 10, significa que eu vou ter 100 neurônios. Então eu tenho uma complexidade. Ah, uma matriz 5 por 5, eu teria 25 neurônios, eu tenho outra complexidade. Ah, então com menos neurônios é melhor trabalhar com a retangular ou com a hexagonal? É o conjunto de, parâmetros que a gente tem que otimizar. Agora, vamos dar uma olhada aqui de novo, nessa imagem. Se eu for pensar aí, se eu perguntasse para vocês sobre a estrutura desse mapa, vocês me diriam que ele tem uma estrutura hexagonal ou retangular? Esquece as bordas. A borda é outra coisa que você tem que tratar também, porque tem o neurônio de borda, que já é outra, tem um cuidado também, mas eu não vou entrar nessa seara agora não. Mas olha os neurônios do meio. Os neurônios do meio, olha esse amarelinho aqui, ó, esse aqui. Ele está ligado a quantos outros neurônios diretamente? 8. Ele já está fugindo aí digamos, da topologia padrão. Por quê? Porque nesse caso aí, né, esse amarelinho, ele está até destacado na imagem assim, porque é uma topologia onde ele está ligado a 8. Ele não está ligado a 6 nem a 4. O que que isso significa? Tá vendo que tá vermelhinho aqui, ó? Não é à toa que isso aqui tá vermelho. Ele tá vermelho para indicar o seguinte, falar, ó, o amarelo, geralmente nas representações de mapa de Corona, o mais clarinho aqui, amarelo, é o vencedor. É aquele que está mais próximo da amostra. Vamos dizer que ele está mais próximo da amostra 2. O que que ele vai fazer? Ele vai ajustar agora esse neurônio para ficar ainda mais próximo, mas não igual, porque ele não quer puxar isso aqui de vez. Ele fala assim: não, fica um pouco mais, diminui um pouco a distância, já que é a menor distância, diminui um pouco. Que pouco é esse? É um parâmetro chamado taxa de aprendizado, tá? É quanto que eu vou deixá-lo aprender. Falou, ó, nessa geração, nessa época, eu quero que você aprenda, vai buscando, eu quero que você comece com aprendendo 5%, passo a passo. Aí você termina lá com 1%, por exemplo. Por quê? O que acontece? No começo, a taxa de aprendizado, nesse caso aqui, ela tende a ser mais alta, e aí o que que você precisa fazer? Você precisa diminuir a taxa de aprendizado, né, ao longo do tempo. Porque quanto mais gerações vão passando, quanto mais eventos, né, ciclos de treinamento vão passando, mais você espera que o seu neurônio está aprendendo. Então, no começo, ele precisa aprender mais. Depois, ele já está mais experiente. Ele não precisa aprender tanto, ele vai aprendendo menos, até chegar no ponto de convergência. Então, no começo, em geral, eu tenho taxa de aprendizado alta, e essa taxa de aprendizado vai diminuindo. Geralmente, a gente usa a função linear para isso. O padrão aqui no R para essa função é 5% o começo e 1% o final. Então, você começa aprendendo. Então, ele começou, pegou aqui, ó, aprendeu. Então aqui, ó, se eu der um zoom aqui, ó, eu tenho lá, o amarelinho ganhou. Eu vou deixá-lo mais próximo. Só que ele, lembra que ele irradia igual a parte biológica, ele vai excitar, vai irradiar na vizinhança. Mas em qual vizinhança ele irradia mais eficientemente? Nos ligados diretamente. Quem são? São esses 8 aqui, ó, que estão destacados em vermelho. Tá vendo aqui, ó? Que eu tenho 8 bolinhas destacadas em vermelho. É porque é a estrutura, é a topologia do meu mapa, que esse neurônio está ligado diretamente a outros 8. Ele vai, então, excitar esses outros 8, né? Eu vou ter um aprendizado relacionado a esses outros 8 neurônios, um pouco menor do que para o ganhador. E depois desses 8, quem é onde que vai continuar isso? Tá vendo que tá a parte roxinha? O que que é essa parte roxinha aí?
Essa roxinha, ó, olha esse vermelho. Esse vermelho aqui tá ligado a quem? Diretamente a esse, a esse, a esse, sem ser os outros vermelhos e o amarelo. Esse aqui, ó, aqui, aqui. Então, cada um dos meus vizinhos está ligado a outros. Então, esses outros, que são os roxinhos aqui, são os que vão aprender, ó. Esse aprendeu mais, tá? Nessa minha geração, vou chamar de geração. Cada ciclo de treinamento, eu vou chamar de uma época, uma geração. Então, nessa geração, nessa primeira geração, esse aqui foi o campeão, ele vai aprender mais, porque ele já está mais próximo. Então, vou deixar um pouquinho mais. Esse aqui vai aprender, mas um pouquinho menos, e o roxinho, menos ainda. O que eu tenho que definir também numa rede neural de Cohone? Pensando nela, aqui focado. O tamanho da minha vizinhança. Porque é óbvio, não tenho necessariamente que considerar toda a rede neural. Olha, por exemplo, aí vai depender de como você vai medir essa distância, mas olha, por exemplo, até 2 ligações. Então ele vai olhar a direta e a primeira depois da direta. Seria até o roxo. Ah, não, olha 3 ligações em relação ao campeão. Fala, essa aqui é a primeira, vermelha, a segunda é a roxa, a terceira já é a azul. Então ele teria que olhar mais uma camada aqui. O que eu estou considerando? Que nesse visual aqui, tá vendo que essa borda aqui é toda azul? Se essa borda é azul, que ela está muito distante do campeão, eu estou considerando que nesse exemplo visual aqui, o autor dessa figura queria representar um aprendizado de até quantas ligações? 2, porque ele vai no vermelho e no roxo. Depois, quem está ligado ao roxo ficou azul, igual está a borda aqui. Então, eu estou imaginando, ele só está aprendendo até a segunda ligação aqui, que seria a minha vizinhança. A vizinhança dele é essa aqui, ó. Ah, e se quem ganhar for esse daqui, o amarelinho? Aí, então, ele vai aprender provavelmente só até aqui. Uma redondeza aqui de 2, isso aqui vai ficar de fora se fosse numa outra análise. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é eu ter esse aprendizado e aí eu vou espalhando isso. O que vai acontecer? Se eu pensar num mapa geral e um conjunto de amostras, eu vou terminar, a tendência é que eu termine automaticamente com um agrupamento, por isso que ele inclusive o nome desse mapa é auto-organizável, porque o que vai acontecer? Eu ajusto o ganhador e ajusto a vizinhança. Depois, para essa amostra XN, pode ser que o ganhador não seja esse aqui, por exemplo. Aí se for esse, ó, desse ponto aqui, ó, ele vai ter uma outra vizinhança. Então eu vou ajustá-lo para essa amostra aqui de uma maneira diferente que eu ajustei para 2. Se eu for resumir isso, tudo que eu falei com vocês, a ideia é essa aqui, ó. Imagina, eu tenho um mapa, que vai ficar ciclando o GIF aqui. Eu tenho, ó, aqui ele já está otimizando, mas quando ele piscar ali, ele começa, ah lá, ele começou padrão, aí ele está abrindo, ó. Ele está ajustando, ele está se auto-organizando para se aproximar de quem? Eu tenho 3 conjuntos de amostras diferentes. Elas têm algumas amostras próximas, né, entre si. Aqui em cima, aqui embaixo, aqui também tem outro conjunto. Mas aí, se eu for pensar, ó, se eu der um look aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Ele está se auto-organizando para juntar os neurônios e agrupar num certo conjunto. Que falou, ó, esses neurônios aqui é que vão conter a informação desse grupo. Esse conjunto de neurônios vai ter informação do outro. Esse aqui de outro. E óbvio, eu vou ter neurônios que, muito provavelmente, se a minha rede for grande, eu vou encontrar neurônios talvez vazios. Por quê? Porque eles não se agruparam, não tem eu tenho um agrupamento de 3 aqui. Então os 3 vão ter essa informação reservada para os 3. Os demais não. Essa aqui que é a ideia geral do mapa de Cohone. Eu vou detalhar agora, como se eu desse um zoom aqui, ó. Só aqui. O que está acontecendo para isso aqui ocorrer? Dê uma acompanhada aí no que ele está fazendo, ó, nessa busca. Só vou especificar uma coisa. O ponto verde que vai aparecer aqui, que vai mudar, seria a amostra que ele selecionou. Cada quadradinho desse é uma amostra. Ele selecionou essa. Aí ele vai varrer cada neurônio e procurar, assim, ó, começou com essa amostra aqui. Ele está procurando, ó, esse neurônio, esse. O azulzinho é a procura, o verde é quem ganhou. Opa, quem ganhou foi esse. Esse que deu o melhor match. O que ele faz? Ele aproxima esse vetor dessa amostra, não só esse vetor, mas a vizinhança também.
Tá vendo? Ele vai tentar encontrar, ó, aqui ele já está nesse ponto aqui do ciclo, ó. Achou esse, ele vai aproximar mais da amostra e vai pegar a vizinhança que vai responder a a esse ajuste. Cada geração, cada ciclo, cada época só termina quando todas as amostras forem avaliadas. Avaliou todas, acabou o ciclo. Agora eu vou para o novo ciclo. O que tende a mudar no novo ciclo? Eu vou diminuir um pouco a taxa de aprendizado. Posso diminuir também a vizinhança, porque imagina o seguinte: a vizinhança não está respondendo. À medida que eu aumento as gerações, né, vai passando o tempo, a vizinhança ela já está mais próxima, porque eles estão se aproximando entre si e quem não teve um comportamento tão parecido ali, porque não teve vizinhos, ele pode ficar parado na rede, porque ele não teve nenhum vizinho que se aproximou dele. Então é um neurônio que não tem ninguém que tem proximidade com ele, então ele está isolado. Então, meio que obrigatório é diminuir a taxa de aprendizado, mas também é comum diminuir o raio, que a gente chama de raio, né? O raio da vizinhança, que é o quão que aquele neurônio campeão vai excitar, até onde. É só para destacar a parte do que a gente já discutiu, só que se eu colocasse só a definição, sem mostrar imagens, ficaria muito perdido, tá? Acho que agora vai ficar melhor para vocês entenderem esses conceitos. Então, ó, ele é um método não linear, ele é muito interessante quando você faz, por exemplo, uma PC, né, e você não vê nenhuma tendência de separação, fala assim, bom, pode ser que eu tenha um comportamento não linear aí, então deixa eu tentar investigar de outro modo. E ainda que tenha uma tendência de separação, muitas vezes você tem uma informação complementar bem interessante no mapa de Corona, porque é uma metodologia totalmente diferente. É a ideia de clusterização, mas em rede neural. Então tem assim, eu posso pegar, como eu falei, 1000 variáveis, e eu vou jogar essas 1000 variáveis onde? Num espaço bidimensional. Por quê? É um mapa. Onde é que parou o meu neurônio? É onde aquelas 1000 variáveis tiveram mais proximidade. Foi com aquela posição. E aí, essa rede neural não supervisionada, né, essa rede neural artificial, essa RNA, ela é baseada nisso aqui, ó, aprendizagem competitiva. Por quê? Porque os neurônios vão competir entre si. Eu fui o campeão. Ok. Vai ter uma competição, a gente só tem um campeão, que é o BMU, que é o Best Match Unit, tá? É a unidade vencedora. Ela vai tomar a frente, fala, eu vou ficar mais próximo dessa amostra. Vocês aí, ó, os meus vizinhos, até se aproxime mais um pouco, porque quem se aproxima mais sou eu, porque eu sou o campeão, tá? Então, essa é a filosofia dessa rede neural. E aí eu tenho justamente o quê? A compactação das informações em um espaço bidimensional, num mapa, só que eu estou preservando, né, com isso, esses que a gente chama de relacionamentos topológicos. O que é esse relacionamento topológico? É a distância entre os meus dados originais. Então, eu estou mantendo esse padrão topológico. E isso é importante porque eu não estou mudando, eu não estou. Porque senão fica assim, ah, mas você está criando um padrão. Eu falo, não, eu estou interpretando o padrão que já existe. Justamente a justificativa para isso é porque eu tenho como natureza de conceito, né, a natureza conceitual dessa rede neural, a preservação dos relacionamentos topológicos originais. Outra coisa importante, quando eu penso no algoritmo, a gente já viu a ideia do algoritmo geral. Primeira coisa, eu vou definir os parâmetros de construção do mapa. Ah, ele é hexagonal, ele é retangular, ou vai ser de uma ordem superior, como de 8, a gente viu ali um exemplo geral, 8 conexões. Qual o tamanho? Ah, vai ser 2 por 2, não, vai ser 20 por 20, 6 por 6. Qual o tamanho da minha rede? Isso também é importante. É óbvio que a gente tem que dosar muito bem esse tamanho, porque você fala assim, ah, vou construir muito grande, mas você pode ficar com espaço vazio demais. Então, perceba, na hora que você vai rodar as gerações, e vocês vão ver, é, esse é o primeiro exemplo disso. Quando vocês rodarem esse script, que eu vou passar para vocês, tentem rodar no computador de vocês, vão ver que assim, um computador mais antigo, ele vai sofrer mais, um mais novo sofre menos, mas todos eles vão sofrer. É por isso que para otimizar as redes neurais, usa-se muito, né, o processamento gráfico,
a parte de placas de vídeo, né, para GPU ou TPU, que seria o mais recente, para você otimizar esse processo. E aí a gente tem que definir o mapa, tanto a topologia, pensando em quantos neurônios diretos eu vou ter ligado, retangular, hexagonal, e definir o tamanho. Muitas vezes você tem um comportamento ali que você espalha demais quando tem muitos neurônios. Aí você quer concentrar mais, você tem 3 grupos. Você trabalhar com 50, 60 por 60 é muito grande e para aqueles 3 grupos, você às vezes vai usar uma bala de canhão para matar uma formiga, tá? Então tem que otimizar isso tudo. Inicialização dos vetores, né, de peso, como é que funciona? Em geral, você tem uma aleatorização para começar com os vetores de peso de cada neurônio, e o tamanho desse vetor de peso geralmente tem que ser normalizado para 1. Então eu vou distribuir os pesos aleatoriamente. Eu tenho 1000 variáveis, eu vou distribuir 1000 pesos para o primeiro neurônio, e o somatório desses pesos dá 1. Segundo neurônio, eu vou distribuir outros 1000 pesos e o somatório vai dar 1. E aí eu vou ajustando isso. Então, vou construir para minha rede inteira, cada neurônio vai ter o número de pesos equivalente à quantidade de variáveis que eu tenho, e o somatório desses pesos, cada neurônio, é 1. Esse é o padrão, que é o unitário. O que eu faço depois? Falo, bom, eu já construí um mapa, já defini quem são os pesos, que são as minhas conexões entre a minha camada de entrada, que são as amostras, e o neurônio. Então, se eu tenho um neurônio e tem a conexão, só falta quem? A entrada, que é quem? A amostra. Então, eu seleciono aleatoriamente cada amostra, né, na camada de treinamento. Para cada amostra, eu vou medir a distância por padrão euclidiano. E aquela distância que for a mais similar, aquele neurônio que estiver mais próximo, ou seja, eu gerei um vetor aleatório aqui em cima, e aquele vetor aleatório, tá? Por isso que eu estou falando, perceba a natureza do não linear. Eu não estou colocando valores de peso aqui com base numa combinação linear, não, é aleatório. Agora avalia. De tudo que você sorteou e constituiu os pesos, quem é o mais próximo? É esse? Então esse é o campeão. Deixa ele um pouquinho mais próximo. E os vizinhos também. Então a gente tem o Best Match Unit, que é o BMU, que vai aparecer em outras redes também essa nomenclatura. E aí, com base nisso, eu pego esse vetor de peso vencedor e vou ajustá-lo. Aqui uma fórmula geral, eu vou minha tela, eu deixei aqui para registrar, porque no fundo eu vou pegar esse vencedor e ele vai ter uma nova característica. Esse vencedor ajustado, né, que seria o novo, né, eu estou chamando de WC aqui. Percebo, o que é o tal? É aquela taxa de aprendizado que eu comentei com vocês. Então, quando eu vou ensinar um neurônio, que ele está associado a um peso, como é que eu ensino um neurônio? Pensando no geral. Eu pego aquele neurônio vencedor e vou tirar dele o quê? Porque perceba, a taxa de aprendizagem de 5%. A primeira geração, na básica, né? Do argumento padrão. Quando eu tirar 1 menos o 5%, né? O 0,05, vai sobrar quanto? 95%. Então eu vou pegar e falar assim: mantém a minha característica original do meu neurônio, 95% dela. E quem é o meu 5%? Olha o tal aqui sozinho aqui, ó. Quem é o 5%? Que eu tenho que voltar como se fosse com um 100, né? Então eu falo assim, ó, pega o meu original, eu quero mantém 95% do meu vetor. Só que você vai somar agora, vai substituir esse 5% por quem? Pela distância entre a minha amostra e o meu vetor que está sendo analisado. Vou somar isso aqui e vou ter o novo. Que novo é esse? O novo vetor vencedor vai ter uma nova estrutura, uma nova forma, ele vai ser ajustado. Mas eu não faço isso só para o vencedor. Eu faço isso para a vizinhança. A questão é que, normalmente, essa taxa de aprendizado ela vai diminuindo à medida que a distância espacial para a vizinhança vai aumentando. Ou seja, igual acontece em muitas conexões que a gente tem aqui. Eu vou ativar o neurônio, ele excita a vizinhança, mas só aquela área. Então eu tenho geralmente um ponto de parada. Percebo, agora eu estou ligando o que a gente viu nas figuras, pensando num aspecto mais teórico e conceitual. Então a taxa de aprendizado está aqui. Na primeira geração ela vai ser máxima, depois ela vai diminuindo, tá certo? Então é bem
lógico, assim, ó, agora que já está montado, né, mas para pensar, quando o Conronen propôs isso aqui, foi bem inovador. Por quê? Eu mantenho boa parte do que é o meu peso original e vou acrescentando um pouco do que ele está aprendendo. Os vetores de peso da vizinhança, eles também vão ser ajustados para aumentar a similaridade com a amostra. Óbvio que, de novo, quem vai ser o mais com ajuste maior é o ganhador. Vizinho direto vai ter um ajuste um pouquinho menor, vizinho indireto vai ser um ajuste ainda menor. Isso vai diminuindo pensando na nossa neurofisiologia. Uma época que eu comentei com você já, ou que a gente chama de ciclo de treinamento, ou treinando o modelo, é uma época, é uma geração, ela vai ser concluída se todos os objetos tiverem sido tratados uma vez. Então, quando que fala assim, concluiu? Ela concluiu. Só se eu tiver avaliado a distância de cada neurônio para cada amostra, tá certo? Por isso que demora. Imagina assim, não, eu só aumentei de uma 2 por 2 para uma 3 por 3. Só uma unidade. Mas essa uma unidade, pensando na estrutura de uma matriz, você tem que avaliar 1.000 amostras, a distância das 1.000 para numa 2 por 2 para 4 neurônios, e uma distância das 1.000 para 9 neurônios. Então, você aumentou uma unidade em cada componente da estrutura matricial, só que você mais que dobrou, né, a, de 4 para 9, a quantidade de distâncias a serem calculadas. E perceba, eu estou pensando na métrica de distância. Pode ser que eu tenha outras métricas, que vai complicar mais ainda. Isso aqui eu tinha comentado, é essencial você diminuir a taxa de aprendizado ao longo das épocas, para justamente mimetizar, você tem o que a gente acontece naturalmente, você vai tendo aprendizado muito grande, na primeira vez você tem contato, depois você já conhece, então você vai aprendendo, mas vai diminuindo isso, pensando no mesmo assunto, que você está revendo, né? Eu esqueci, mas você fala, nossa, peraí, não, isso aqui, tá, eu já lembrei, não, isso aqui é assim, assim. Então, a gente tem essa estrutura também na rede neural artificial. O tamanho da vizinhança também pode ser reduzido, eu já tinha comentado com vocês. E por que que o nome desse mapa, né, aparece muito em inglês, o SOM, S-O-M, que é o mapa auto-organizável. Porque esse processo de treino, né, nessa imagem aqui, isso fica bem claro, por que que o nome é auto-organizável, porque dá uma olhada aqui, eu começo com um mapa comportado, e ele vai, com base nessa estrutura aqui, ó, de encontrar quem é o campeão, se ajustando, ele procurou aqui, ó, encontrou agora o match, deu match, ele vai ajustando e vai ajustando os demais, e aí isso vai movendo o mapa, e ele vai se auto-organizando de acordo com o quê? Com a topologia original das amostras. Por isso que o nome clássico desse conjunto aqui, os mapas auto-organizáveis, o SOM, tá? Ou, se eu pensar no nome do pesquisador que desenvolveu isso, né, é o Corrone. Isso tem uma série de aplicações, tá? Existem vários trabalhos que estão vendo análise de imagem de satélite, reconhecimento de voz, tá? Eu posso avaliar se uma voz é parecida com a outra, muito bem com o mapa de Conrone. Recomendação, por exemplo, tem trabalhos que o pessoal compara, recomendação do Netflix, né? Quando você seleciona assim, qual filme que você gosta, faz o cadastro. Eu gosto dessa série, dessa. E aí, com base no que você selecionou, o que ele pode fazer? Ele constrói um mapa e vai avaliando, esse gênero aqui de filme, eu tenho uma similaridade maior com esses três, né? Aí tem as metas, variáveis que ele vai comparar, mas eu tenho uma similaridade maior desses três com esse conjunto de filmes aqui. Então eu vou recomendar, e aparece lá, recomendado para você. Posso utilizar o mapa de Conrone, tem vários trabalhos que utilizam mapa de Conrone para sistemas de recomendação, tanto dele quanto do Spotify, essas plataformas de streaming. Uma das estratégias que dá para se utilizar aí é o mapa de Corona, tem muitos trabalhos que mostram isso, tá certo? Então ele tem muita aplicação. Então aqui a gente fechou os apontamentos gerais da teoria, né? Qual é a ideia geral e o algoritmo. O que que eu fiz aqui, né? Encontrei essa rotina, adaptei aqui
para vocês visualizarem quão útil ele pode ser. Eu vou gerar com um sistema de cores. Eu vou primeiro sortear um conjunto mais comportado, que é esse daqui. Lá da minha escala RGB, eu vou sortear, eu vou deixar a escala Blue parada, vou sortear só da vermelha e da verde, e ele vai fazer a mistura ali desses tons, misturando a escala verde com vermelho. E ele vai gerar 10.000 amostras. Eu vou pegar 10.000, vou sortear ali 10.000 padrões de cores. Pode ser que ele repita uma cor ou outra, porque esse sorteio é com reposição, né? Porque a escala 1, ela combina, por exemplo, o número 1, né, na escala R, posso combinar com a 2, com a 3, com a 4, com a 5. Então, eu não posso sortear um e tirá-lo do bolo, eu preciso repor. Por isso que nessas funções que eu tenho replace na hora de fazer o sample, que é o sorteio, né? Essa função de sorteio, eu defino aqui. Vai sortear de quem? A escala RGB, eu estou considerando aqui o quê? De 0 a 255, que é aquele padrão. Quantas ele vai sortear? Eu quero que você sorteie o número de amostras que eu quero, né? No caso, 10.000. E vai repondo o que você sorteou, porque cada número pode combinar com o outro da outra escala. Então, o que é esse código aqui? Pensando nesse aqui, que é o mesmo. Eu só estou definindo quantas variáveis eu tenho, tá? Quantas cores diferentes eu quero, ou quantas cores, né? Pode ser que tenha alguma outra que seja similar. Aqui, eu estou criando um data frame vazio inicialmente. O que esse data frame tem? Eu quero assim que ele pegue uma matriz. Quantas colunas eu vou ter nessa matriz? Eu já sei, só 3, né? Porque é a escala red, green e blue. Quantas linhas? Aí são quantas cores eu quero, quantas combinações de cores eu quero, né? De escalas, né? Quantas cores eu quero constituir nessa matriz. Meu sample size, que é o tamanho da minha amostra aqui, ó, 10.000. E aqui ele só está dando um nome, fala, ó, nome das colunas. Primeiro é R, depois é G, depois é B. Você tem a semente aqui para vocês conseguirem reproduzir igual vai estar na gravação. A1. Vou no meu data frame carregar as informações do Red. Quem são todas as minhas 10.000 amostras na escala Red? Sorteia para mim números de 0 a 255. Quantos números? 10.000 números. E repondo. Ele vai sortear, vai fazer a mesma coisa para o verde e vai deixar o blue, ó, só mandei ele repetir 0 para todo mundo. Então ele vai colocar um monte de 0. Não estou mexendo na escala azul por enquanto. Só vermelho e verde. Vou rodar isso aqui. Ele só está dando alerta por causa do deploy. O que ele criou? Ele criou. O que ele está reclamando aqui? Tá. É porque eu tenho que rodar. Deixa eu só fazer isso aqui. Vou colocar uma geraçãozinha só aqui. Só para ele rodar rápido. Pronto. Fez. Pronto. Isso aqui, ó, pessoal, né, se eu colocar aqui em tela cheia ou uma tela exclusiva, essas são as cores que ele sorteou, tudo bem? Essas aqui são as cores que foram sorteadas. E se eu pensar na organização, né, porque ele está colocando as cores como do tamanho do meu mapa. Porque essa é a estrutura de mapa que eu escolhi. Olha, perceba, eu escolhi um mapa, vamos lá, ó, pensando no nome. Cadê você? Olha a topologia do meu mapa hexagonal. Dá uma olhada para isso aqui agora. Vocês conseguem olhar, tirando as bordas, né? Sai da borda, olha para o meio. Olha para alguém que está nesse bolinho aqui, ó, no meio. Agora tem que ser um destaque, é melhor. Olha para cá, ó. Para qualquer um aqui nesse meio, quantas bolinhas vizinhas eu tenho? 6. Significa que isso está condizente com o meu mapa, que é de qual topologia? Hexagonal. Se eu coloco retangular, eu vou mudar só que eu vou encontrar 4 vizinhos diretos. Então, eu tenho aqui a estrutura do meu mapa. Ó, esse é o meu mapa de partida. Eu quero ilustrar isso para dizer assim, olha, não tem um padrão, tá vendo? Tem verde aqui em cima, tem verde mais aqui embaixo, tem vermelho aqui embaixo, tem vermelho aqui, tem vermelho aqui. Eu não estou falando para ele não sabe quem é verde, quem é vermelho, quem é pro. Tá essa bagunça aqui.
E eu queria que essa rede tentasse identificar algum padrão, ver se será que ele é capaz de agrupar essas cores sem saber quem elas são, só avaliando essa questão de proximidade da escala. Isso aqui a gente está definindo o mapa. Chamei o pacote. SongGrid é a função que vai fazer a construção do grid, que é do mapa. E aí esse SumGrid, ponto grid aqui, vai entrar como argumento de quem? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o meu modelo, Sum, Self-Organized Mapping. Aqui que ele vai rodar a rede neural. Rede neural, a função dela é essa aqui. Só que eu preciso alimentá-la com quem? Com a matriz de dados, tá aqui. Qual é a estrutura do meu mapa? E eu podia só rodar com isso aqui. Não precisa nem informar o resto. Eu destaquei o resto aqui porque são dois dos parâmetros principais. Tem outros. Tá vendo aqui, ó? Por padrão é 100. O alfa é a taxa de aprendizado de 0,05, né, que seria 5% até 1%. E aqui é o raio de atuação da vizinhança. NHD seria o R, seria Neighborhood Distance. Eu vou colocar para rodar enquanto eu vou explicando. Construir o meu grid, ó, quem é o tamanho? Eu quero um grid que seja 40 por 40, tá vendo? Então ele pegou isso aqui, né? Fez a conta, encontrou 40 como X, 40 como Y, ele vai construir um mapa de que tamanho? Nosso mapa padrão. 40 por 40 e com a topologia hexagonal. 100 gerações, então ele vai fazendo isso aqui e à medida que as gerações vão passando, ele vai diminuindo a taxa de aprendizado. O que eu estou fazendo nessa linha de código aqui? Eu estou extraindo as informações dessa rede neural que eu treinei e estou separando. Falar, o evento, a primeira coluna do evento é a informação do vermelho, depois do verde e depois do azul. E qual é a minha cor máxima? 255. Essa função RGB, ela vai converter isso aqui numa cor. Por quê? Porque eu quero colorir agora cada neurônio com uma cor característica de acordo com o que ele agrupou para tentar visualizar isso. Depois que ele passou pelo treinamento, virou isso aqui. Aqui é o meu conjunto não treinado à esquerda. E quando eu passei ele pela rede neural, olha o que ele fez aqui. Ó. Ele não sabia quem era a cor. Ele só procurou as distâncias naquela filosofia que eu mostrei para vocês. E ele conseguiu agrupar relativamente bem. Por isso que eu falei que aqui eu achei bonita essa visualização, porque de fato você vai. Aqui você está vendo o que a rede neural faz. Está tudo bagunçado. E ele aprendeu sozinho, entre aspas, que é o auto-organizável. Ele organizou as cores. Olha aqui o amarelo juntinho, o verde claro, um verde mais escuro, né? Aqui já bem mais escuro. Olha o tom de vermelho, percebe que ele pegou a variação, falou, tá vendo? Ó, quem é. Olha a transição, né? Eu achei interessante porque ele faz uma escala de transição aqui. Eu tenho a cor, né? Um vermelho bem misturado com verde, aí tá escuro, ele vai clareando, vai para o amarelo. Depois do amarelo, ele já muda para o verde claro, e depois é que ele vai escurecendo. Então percebam, ele pegou muito bem a transição. Eu trabalhei só com 100 gerações, um mapa 40 por 40, hexagonal. Eu vou disponibilizar esse algoritmo para vocês, são bem que vocês podem brincar, ele vai mudar a organização, o espelhamento que ele está fazendo. Mas percebam, foi uma análise relativamente rápida, tá? E ela é muito útil para bastante coisa. Então, muitos trabalhos, vocês podem comparar, muito trabalho na química, tem um pouco de análise de imagem, justamente por essa característica. Eu falei, reconhecimento de voz, é muita coisa, as preferências de usuário, tá?